Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós vamos interpretar o gráfico da derivada de uma função. Aqui eu tenho uma função f e o seu gráfico. Vou derivar a função. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Esse 3 aqui é a constante 1/3 que está multiplicando. Então fica parado. Derivada de x ao quadrado é 2x. Esse 2 aqui é a constante sozinha. A derivada é 0. Simplificando, eu obtive x ao quadrado menos 2x, cujo gráfico está aqui. Agora, eu vou calcular a derivada em x igual a 3. Primeiro, fazendo a conta aqui, fica 3 ao quadrado menos 2 vezes 3. 9 menos 6 deu 3. O que é que significa esse número 3? Primeiro, olhando aqui no gráfico da derivada, 1, 2, 3, é este ponto aqui. O x igual a 3 foi levado na altura 3. É isso que eu vejo no gráfico da derivada. E no gráfico da função 1, 2, 3, é este ponto aqui. Aqui está o x igual a 3. Agora, eu vou traçar a reta tangente ao gráfico da função naquele ponto. E esse número 3 significa o seguinte: se eu avançar 1, eu tenho que subir 3 para encontrar de novo o gráfico da função. Ou seja, é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função naquele ponto. Então, o que eu tenho aqui é um gráfico de coeficientes angulares das retas tangentes ao gráfico da função. A derivada no 2. Vou colocar aqui. Deu 2 ao quadrado menos 2 vezes 2. Deu 0. O que é esse 0 que eu encontrei? Primeiro, olhando aqui no gráfico da derivada. Significa que quando x é 2, foi levado na altura 0, quando eu olho aqui no gráfico da derivada. Agora, no gráfico da função, o 2 está aqui, então eu estou falando deste ponto. Vou traçar a reta tangente e eu noto que ela é horizontal. Coeficiente angular 0 é reta horizontal. Então, esse 0 indica que aqui no gráfico da função deu reta tangente horizontal. Como eu já risquei muito aqui, vou colocar um novo desenho. Agora é o seguinte: se eu olhar um ponto qualquer que esteja nesta parte aqui, por exemplo, este ponto aqui, e traçar a reta tangente, deu uma reta tangente que é crescente. Então, o coeficiente angular é positivo. Você nota que, para pontos nesta região, a reta tangente tem coeficiente angular positivo. Então, aqui no gráfico da derivada, tem que ficar na parte em que os y são positivos, porque os y aqui são os coeficientes angulares.
Se eu pegar um ponto aqui e traçar a reta tangente, ela deu decrescente, coeficiente angular negativo. Para qualquer ponto que eu escolha aqui, a reta tangente tem coeficiente angular negativo. Então, aqui no gráfico da derivada, fica na parte negativa do eixo dos y. E quando eu pego aqui, a reta tangente é crescente, coeficiente angular positivo. Então, aqui no gráfico da derivada, os valores assumidos são positivos. Outro exemplo. Peguei a função g, que é x elevado a 1/3. Vou derivar isso aí. Baixa o 1/3. O novo expoente é o anterior menos 1. 1/3 menos 1 são menos 2/3. Ou seja, 1 sobre 3, x elevado a 2/3. Você nota o seguinte. Se eu tentar calcular essa derivada no zero, vai dar divisão por zero. Então, não existe. Aqui, não existe. Você nota que no gráfico da derivada, não tem função para x igual a zero. O gráfico vai lá para cima. E quando eu olho aqui, eu percebo que em x igual a zero, eu tenho uma reta tangente que é vertical. Então, o fato de a derivada não existir, nessa situação aqui, significou uma reta tangente vertical no gráfico da função. Não tem derivada em x igual a zero. Agora eu vou falar da situação de uma cúspide. Tem um bico aqui. A função módulo vale x do lado de cá e vale menos x do outro lado. Vou derivar isso aí. A derivada de menos x é menos 1. Isso vale quando o x é negativo. A derivada de x é 1. Isso vale quando o x é positivo. Aqui está o gráfico da derivada da função. Vale 1 nesta região, vale menos 1 ali na outra. Aqui é menos 1, ali é 1. E você nota que não tem derivada em x igual a zero. Porque nós temos um bico ali no gráfico da função. Esse número 1 aqui significa o seguinte. Se eu pegar um ponto qualquer nesta região e ali traçar a reta tangente, por coincidência deu bem em cima do próprio gráfico do módulo. E o coeficiente angular aqui é 1. Esse coeficiente angular da reta tangente é esse número aqui. Esse 1 significa que se eu avançar 1, eu tenho que subir exatamente esse 1 aqui para encontrar de novo o gráfico da função. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.